Estamos informando aos seus seguidores que você iniciou um vídeo. Já chama ela. Chama? Onde é que chama? Onde que chama, Palominha? Aqui, ó. Ah, achei. Sim? Chamei. Agora cancelar? Cadê? Não deu certo. E agora? Chama de novo? Sabe tudo, hein, Paloma? Boa noite, pessoal. Joyce! Achei que tivesse gritado errado aqui. Tudo bom? Eu que tava com o celular. Oi? Eu que tava com o celular do lado errado. Ah, tá joia. E eu apertei aqui um cancelar, achei que eu tinha desligado você. Boa noite para você, para todo mundo que tá com a gente. Tá todo mundo ouvindo a gente direitinho? Fazendo um teste aqui se tá todo mundo ouvindo, que é a primeira live que eu faço assim com alguém. Eu tô ponhando aqui a Paloma tá me ajudando aqui, senão tá certinho, Paloma? Legal. Boa noite então, pessoal. Tudo bem? Obrigada quem tá com a gente. Sheila falando com vocês, da FS, vou me apresentar um pouquinho, quem não me conhece. Sou correspondente Caixa, tem a propaganda aqui, né? Atrás. Correspondente Caixa, da FS Integra. E nós estamos aqui com a doutora Joyce Leite. Faço questão de apresentá-la. Eu até brinquei com ela que eu ia ter que ler o currículo dela, porque eu fiquei assim, li 3 vezes esse currículo dela, porque eu fiquei encantada com a quantidade de conteúdo que essa mulher carrega dentro dela, de informações para compartilhar com a gente. Doutora Joyce é pós-graduada em Direito Negocial e Imobiliário, Direito de Família, Sucessões, Direito Civil, atua desde 2007 no mercado imobiliário, já trabalhou em vários cartórios, em construtora, enfim. Essa live de hoje, ela é assim, será muito rica de informações, mas seria muito importante que quem estiver com a gente aproveite para tirar dúvidas, porque é um tema que é bem do dia a dia do público que está aqui com a gente, né? Que é da área imobiliária e que pode colaborar bastante aí no dia a dia dos negócios e com os clientes, né? Auxiliando os clientes a terem uma boa experiência de compra, né? E inclusive o objetivo da ideia da live, né? A gente já vem conversando, eu e a Joyce, sobre a importância de a gente compartilhar esses conhecimentos, que são conhecimentos que ajudam bastante as pessoas a tomarem decisões, evitarem conflitos. E nós estamos nesse mercado como correspondentes da Caixa Econômica e lidamos com uma parte do assunto que nós vamos tratar daqui a pouquinho, mas tem uma outra parte que não faz parte do nosso conhecimento como correspondentes. E os corretores têm esse conhecimento através das suas equipes jurídicas, mas eu sinto também que tem muita informação que fica paralela, né, entre o financiamento e o contrato. A gente já vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Então, esse conhecimento que será tratado aqui hoje tem um objetivo principal no meu coração aqui, né, trazendo esse assunto para vocês, é a experiência positiva do cliente na hora da compra do seu imóvel, né? Porque a gente recebe os clientes com maior carinho aqui no escritório, os corretores, enfim, as construtoras, e a gente percebe que é um momento de muita ansiedade das pessoas, né? E essa ansiedade, ela vem com um sonho muito grande, né, da conquista do imóvel. Então, a gente pensa que quanto mais tranquilo for essa experiência, mais positiva será a lembrança quando encerrar esse trâmite que ele estiver morando no próprio imóvel, né? Então, e a gente vive algumas experiências aqui que eu vou até aprender muito hoje com a Joyce, experiências nossas no dia a dia como correspondente e que a gente fica, assim, de certa forma, limitada, de certa forma, né? Então, eu pedi para a Joyce dar essa força para a gente, né? O tema de hoje
O tema da live de hoje chama A Importância do Contrato de Compra e Venda no Financiamento Imobiliário. E aí, queria que a Joyce comentasse um pouquinho antes da gente começar o tema, fizesse alguma consideração dela sobre esse assunto. E aí depois eu queria fazer só uma introdução sobre por que a gente escolheu esse tema. Certo, Sheila, muito obrigada pelo convite. A gente está aqui nesse momento para dividir a gente está com o mesmo propósito, na verdade, né? De ajudar as pessoas a resolverem as questões e evitarem dor de cabeça lá na frente, né? O contrato de compra e venda, ele é essencial e ele tem que ter alguns requisitos mínimos para que o seu sonho, porque quando a gente compra um imóvel, é uma euforia só, né? Todo mundo que já passou por isso sabe que a gente é um sonho de realização de uma vida. Então, a gente deixa passar algumas coisas, às vezes, que são essenciais e que lá na frente, depois do momento do financiamento, ou mesmo da escritura, vira um grande elefante branco, né? Então, hoje, nosso objetivo é aqui dividir um pouquinho do nosso conhecimento, da nossa experiência com vocês. E eu espero que vocês gostem. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem mandar no final, que a gente vai esclarecendo. E estamos aqui para somar. Eu espero que eles gostem e eu já estou amando, porque eu vou fazer perguntas para você também, de muita curiosidade, crítica, né? E aí, falando um pouquinho, né, traçando esse paralelo, quando o cliente faz um financiamento imobiliário, né, existe uma escritura que ele assina, que é um instrumento particular de compra e venda, né, com força de escritura pública, tá certo o termo, né? E aí existe o contrato de compra e venda também, né? O que a gente observa aqui? Tem várias situações, tá, Joyce? A gente percebe assim, que tem pessoas que nem fazem contrato, e eu queria depois que você comentasse que risco é esse, né? Que a pessoa corre quando não faz um contrato, ele já vai direto para o financiamento. Aqui, como correspondente, qual é o papel do correspondente bancário? Que isso é a primeira coisa que eu queria deixar bem explicado para as pessoas, né? Para os corretores e tal. Nós somos uma empresa credenciada da instituição financeira, né? Para fazer a operação de crédito e fazer a comercialização dos produtos que estão dentro, né, da instituição financeira para servir os clientes. Ponto. Tá? Então, a gente tem que prestar um bom serviço nessa parte, fazer corretamente a análise de crédito, corretamente a aprovação do processo, né? Lógico, tem algumas partes que acaba, assim, costurando um pouco com esse assunto que a gente vai falar, mas nós não somos, via de regra, tá? Pessoas habilitadas juridicamente para analisar questões extras fora do limite do financiamento que nós tratamos, tá? E aí, por isso que eu pedi essa live com você. Porque a gente percebe aqui no dia a dia que em alguns momentos falta um pouquinho de amarração na parte negocial, né? Pela falta do contrato, porque tem pessoas que não fazem com corretores a compra, e não tem um jurídico por trás, né? Que é o papel do profissional da área de imóvel, né? Ajudar esses clientes. Ou às vezes até tem o corretor, mas às vezes primeiro o cliente fecha lá e depois vem para cá falar sobre o crédito. E aí dá um descompasso de algumas informações. Ou às vezes tem tudo isso e o cliente não leu o contrato. Que é assim, muito comum. Por incrível que pareça, muito comum, né? E aí a hora que a gente senta para conversar do financiamento e fala assim, nossa, mas, por exemplo, né? Vou ter que pagar tudo isso de atualização? Sim, né? Mas meu crédito não aprova tudo isso de crédito para mim. Sim, mas você já assinou o contrato, né? Então aí que começa a vir os conflitos, sabe? Então, eu imagino, né? Não sei se eu estou enganada, o certo seria o cliente passar por aqui, verificar o crédito, passar pelo seu corretor, né? E a hora de assinar o contrato, fazer o cruzamento dessas informações. Peraí, deixa eu ver se esses prazos, essas condições, enfim, estão alinhadas, né? Essa é a forma como eu imagino que deveria ser, mas não é como muito bem acontece. E é nesse caminho que a gente vai desenrolar a nossa conversa de hoje, tá bom? Combinado. Então, tá bom. Começa fazendo uma explicação para a gente o que é o contrato de compra e venda afinal. Se a gente já tem um contrato da Caixa, por que a gente tem que assinar mais um contrato, Joyce? Explica para mim. Na verdade, o primeiro contrato que a gente precisa assinar é o de compra e venda, né? O contrato de compra e venda é ele que vai garantir os direitos tanto do vendedor quanto do comprador. Existem N questões, cada negócio é um negócio e tem suas especificidades, né? Então, assim, o preço, o imóvel, o prazo, a taxa de correção, as penalidades, N coisas que são do negócio específico, né? Daquela combinação, daquele acordo entre aquelas partes.
objetivo do contrato principal é garantir a segurança jurídica, tanto de uma parte quanto de outra parte, né? Então, o primeiro passo, você aprova sua carta de crédito no banco, você deveria ou já ter o seu contrato de compra e venda firmado, né? Entender todas as condições, todas as cláusulas, os prazos, e depois assinar o financiamento com a Caixa. Porque as informações, elas precisam estar alinhadas, né? Pelo prazo de entrega, o prazo de entrega da posse, de chaves, de correção, do saldo devedor. Muitas vezes, quando você compra o imóvel na planta, por exemplo, você compra com índice de correção. Você aprova uma carta de crédito, né? Você faz uma simulação, que seja lá quando da aquisição daquele apartamento, que vai ser entregue daqui 2 anos, né? O crédito que você tinha lá atrás é completamente diferente do saldo devedor que você vai ter quando você for efetivamente assinar o contrato de compra e venda, né? Então, o contrato ele é essencial, ele que vai garantir tanto a segurança jurídica do vendedor quanto do comprador e todas as condições que você vai ter que seguir depois, né? Toda a correção, todos os prazos, todas as especificidades ali que o negócio exige. Perfeito. Então, assim, independente, sempre tem que ter um contrato de compra e venda. Não tem exceção. Não tem exceção, não tem exceção, porque tem cláusulas e tem condições, tem várias coisas que você combina, que você acorda com o vendedor, por exemplo, que elas não constam do contrato de financiamento. O contrato de financiamento é um contrato de adesão. Você não tem opção de alterar as cláusulas, de incluir lá que caso aconteça alguma coisa assim ou assado, ou que o vendedor prometeu para você que ele ia entregar uma coisa X ou uma coisa Y. Então, ali no financiamento é só questão mais serve principalmente para proteger os direitos da Caixa, né? Da alienação fiduciária, da forma de execução de pagamento, etc. Então, o contrato de compra e venda ele é essencial. Ele é essencial para a segurança do vendedor e do comprador. Inclusive pela questão das certidões, da análise do imóvel, da análise das pessoas, que são coisas que a Caixa não avalia, né? Então, as certidões pessoais, por exemplo, se você não fizer um contrato de compra e venda e não fizer a busca de todos os documentos que são essenciais, você nunca vai saber se o vendedor tem um problema, se ele tem uma dívida, vai descobrir lá na frente, né? Se surgiu algum problema. Isso aí você tocou na ferida, né? É assim, a parte que eu mais assim, fico chocada que, assim, muitos, mas muitos corretores, muitos clientes não sabem disso. Os bancos não fazem levantamento dessas certidões, né? Não é visto. E da hora que assina o contrato até assinar, do trajeto, né? Do banco assinando o contrato até o registro, alguma surpresa pode acontecer, não pode, Joyce? Muitas surpresas podem acontecer. A gente não... Se o vendedor tem uma dívida, por exemplo, se ele está sofrendo uma execução, esse imóvel pode sofrer uma penhora, esse imóvel pode já estar em vias de leilão, só não está averbado na matrícula ainda. Então, assim, o contrato de compra e venda com, né, as devidas diligências que precisam ser feitas, né? Então, tem todo um cuidado que você precisa ter na elaboração e na junção dos documentos, ele é essencial para garantir a segurança tanto do comprador quanto do vendedor. Então, não dá para não fazer. Nossa, você sabe que você está falando aqui, eu estou lembrando de algumas histórias já, né, para contar daqui a pouquinho. Mas, assim, é uma coisa que eu percebo muito, a questão da entrada, né? Eu imagino que seja um dos itens principais aqui, né? Do objeto, do contrato, né? E, assim, acho que a grande preocupação do cliente quando faz a assinatura do contrato é a questão do sinal, se vai perder ou não. Então, acho que mais uma vez o contrato acho que tem esse peso, né? Porque se estabelecem certidões, aí já elimina eventual problema. Porque, assim, a gente tem o seguinte fluxo no contrato, no processo de financiamento. A gente analisa o crédito e muitas vezes as pessoas entendem que quando a gente dá um feedback de crédito aprovado, que tá tudo certo. E assim, 99,9% das vezes dá tudo certo mesmo, mas existe a exceção, né? E acho que é por isso que é importante o contrato, né? Justamente para essa exceção que pode acontecer. Mas analisa o crédito, aí pede-se o laudo de avaliação do imóvel, que é um segundo momento que a gente fica aguardando uma resposta, porque pode acontecer uma negativa, né? Também volto a dizer, 99% das vezes, ou até mais, aprova, mas pode acontecer uma exceção, né? De uma negativa. Aí depois tem uma análise jurídica,
que o banco faz uma verificação documental, depois tem uma análise gerencial também, que o gerente também tem que analisar e ver se aprova aquele trâmite processual, né, do financiamento, até que se chegue à assinatura do contrato de financiamento. Então, hoje, o que eu percebo? Tem-se a ilusão de que quando eu assinei o contrato de financiamento, que estou 100% garantida e nenhum problema ocorrerá desse momento até o registro, né? Mas eu já tive conhecimento de 2 casos nesse período de 9 anos que eu trabalho, de um tipo eu sei se o nome, agora você vai lembrar, de restrição que a pessoa não podia ter imóvel. E aí, na hora que chegou no registro, o registro devolveu. Falou, olha, não pode registrar porque essa pessoa não pode adquirir bens. Tem um nome essa pesquisa, né? Indisponibilidade, exatamente. Então, você vê que é um fluxo. Eu falo, é um processo. Por que chama processo? É um processo, né? Então, tem etapa por etapa. Então, eu vejo, né, que o contrato de compra e venda do que você está falando, ele serve para dar essa amarração toda, né? Até que se registre o imóvel. Estou correta? É isso mesmo? O contrato ele tem algumas cláusulas que são essenciais, né? Então a gente tem alguns requisitos ali que, assim, se a gente tiver 90% do que eu vou falar agora no contrato, a gente já tem uma segurança jurídica de que a gente não vai ter problema, né? Mas a gente precisa ter, né? Essencialmente, o objeto. Então, qual é o imóvel que você está comprando? Qual é a descrição? Qual é a matrícula? Qual é a inscrição imobiliária? Ele está individualizado? Ele está regularizado? Se é um imóvel pronto, se é um apartamento, uma casa, tem averbação de construção, né? O preço. Qual é o preço que você combinou com o vendedor? O preço tem que estar exato, não pode ter nenhum tipo de dúvida. Então, o preço é X, a forma de pagamento, como é que é? A forma de pagamento é tanto, isso corresponde ao sinal, isso vai ser pago assim, isso vai ser pago assado, né? As taxas de atualização de correção. Qual é o índice que vai ser aplicado no seu contrato? Né? É IGPM, é IPCA, é NCC? O que vocês combinaram? Você sabe como é que é o cálculo disso? Você sabe quanto que isso vai agregar, vai acrescentar no seu saldo devedor depois? Porque a grande surpresa, principalmente quando você compra imóvel na planta, é a atualização. Porque dependendo do índice que você optar, né, você vai ter uma grande surpresa lá na frente, porque a parcela que você vai pagando no decorrer da construção, ela corresponde somente a uma parte da taxa de juros. O seu saldo devedor maior, ele vai ser financiado lá na frente e ele está sendo corrigido durante todo esse tempo. Então, ter esse conhecimento e saber como que é a aplicação dessa taxa é essencial. Eu acho que é um dos pontos principais, assim, primordiais do contrato. Além disso, a posse. Quando que você vai receber a chave do seu apartamento, da sua casa? Né? A Caixa ela tem um prazo. Depois que você assina o financiamento, né, deu tudo certo, você assinou o financiamento, foi para o registro. Depois do registro que o vendedor vai receber, o que você combinou com ele? Você vai receber a chave quando está registrado, com a matrícula no seu nome? Você vai receber as chaves quando você assinou o financiamento? Né? O que foi acordado? Então, tem N questões que você precisa combinar com o vendedor e você precisa ter por escrito. Né? Porque depois você fica no seu achar, o vendedor no achar dele, e depois gera conflito, gera confusão, né? Então a gente precisa prever as penalidades. Então, assim, no meio do caminho eu combinei que ia comprar o imóvel da Sheila. No meio do caminho eu não consegui comprar, aconteceu algum problema, não aprovou meu crédito, eu tive um problema e eu tive que desistir do negócio. Como é que fica, né? O sinal que eu paguei, eu perco esse sinal? Qual é a multa? Qual é a penalidade? Eu posso destratar? Não posso destratar? Como que funciona essa relação negocial, né? Então, tem várias cláusulas, várias questões que a gente precisa incluir no contrato para garantir a segurança e a tranquilidade. Então, o contrato ele foi feito, eu sempre falo, né, que o contrato ele foi feito para não usar, para a gente não precisar dele, né? Mas quando precisa, ele precisa estar bem feito, ele precisa prever todas as condições para que não haja prejuízos ainda maiores, nem para o vendedor e nem para o comprador. Entendi. E essa questão que você falou das chaves, assim, tem algumas coisas que são mais recorrentes aqui no escritório, sabe? Que a gente percebe. E a entrega das chaves é o mais, assim, o mais comum é a entrega das chaves. Porque, assim, a gente faz o financiamento, mas a gente não toma ciência disso, né? A gente toca a vida aqui achando que tá todo mundo muito bem conversado, né? Tá todo mundo sabendo o que tá combinado lá atrás. Aí, eis que quando a gente vai assinar um contrato, a cliente vira pra gente pergunta, e quando que eu pego as chaves? Aí eu, oi? Vamos lá. O que você combinou, né? A gente combinou quando, como é que o pessoal fala? Quando assinar o contrato, né? Por exemplo.
Então, aí o vendedor chega e fala assim, quando eu vou receber o crédito? Ah, vai receber o crédito depois que registrar o contrato. Então, assim, a gente tem várias possibilidades, né? Eu não sei qual é o certo, né, juridicamente, mas assim, existe a data que assina o contrato, existe a data que o cliente dá entrada no registro do contrato, existe a data que o banco libera o recurso para ele, né? Então, e aí existe o prazo combinado, por exemplo, ele vai liberar 30 dias depois que assina o contrato, 30 dias depois que recebe o crédito. Então, assim, sabe, fica tudo muito vago, né? Só que a pessoa que está comprando imóvel, ela precisa morar, porque ela já está desligando de um contrato de locação, por exemplo. Né? Às vezes está Sim. morando com um parente, está desesperado, querendo sair já para morar na sua casa. E aí começa o estresse, né? Esse mês passado eu tive um case aqui. Aí a gente entra no circuito como mediadora para ajudar, para conversar, mas não é a nossa função fazer essa, não é a nossa função no sentido que eu falo negocial, né? A gente tem que ajudar, lógico, estamos aqui para ajudar, mas assim, negocial. Então, essa conversa prévia e tudo isso bem estipulado evita essa surpresa, porque imagina, a pessoa está ansiosa para fazer um processo de financiamento, porque 100% fica ansioso, normal. Eu também fiquei quando foi a minha vez. Então, 100% fica ansioso quando vai fazer a compra do imóvel. Aí chega na hora que assina o contrato, já está até sonhando, né? A entrar com o pé direito lá no apartamento, aí chega, não vou te dar chave agora não. Nossa, é uma frustração muito grande, gente. É muito grande. Às vezes até porque você já comprou móveis ou você está planejando seu apartamento, né? Então, N coisas. Agendou pintor, né? Várias coisas, né? Então, assim, o contrato de compra e venda, ele tem a função exatamente de proteger e de estipular esse tipo de condição. Normalmente, não tem uma regra, tá? Na legislação, não tem uma regra para falar nessa data ou é nessa data. O que costuma... Eu queria te perguntar isso. Não tem essa regra, então? Não tem essa regra. O que Deus. no Código Civil a gente fala da questão do pagamento, né? Então, assim, quando que você transmite a posse do imóvel? Quando você recebe via de praxe. Então, no caso, o que seria quando eu faço a orientação, quando a gente tem esse tipo de negociação, a gente senta e conversa sobre isso, né? O vendedor, ele não quer entregar a chave antes de receber, né? Se você, no lugar de vendedor, você gostaria? Não, porque você fica, né, descoberto. Então, assim, qual seria o momento da entrega das chaves? O vendedor recebe o valor e o comprador recebe as chaves, né? No caso do financiamento, a gente está falando de um longo processo até lá, né? Porque tem aprovação, assina o contrato, então tem um período aí, 1, 2 meses, né? Não sei exatamente como está funcionando, a aprovação depende do caso também, né? Obviamente, mas depois que você assina o financiamento com a Caixa, ainda tem o registro no cartório de imóveis. Então, o cartório de imóveis, ele tem um prazo de até 30 dias para o registro. Isso se não tiver nenhum tipo de devolução, se o contrato não tiver alguma incorreção ou algum documento que vai ter que ser apresentado. Então, o vendedor, ele vai receber bem depois daquele momento que foi a assinatura de fato, né? Então, o contrato, ele serve para quê? Justamente para estipular e para alinhar as expectativas ali. Então, o comprador, né? Quando eu assessoro o comprador, eu já tento estipular isso no contrato de compra e venda. Então, assinou o financiamento no banco? Assinou. Então, a partir desse momento, o vendedor já entrega as chaves, a posse, para que ele possa fazer a mudança, né? Enfim. Mas isso é uma coisa que também o vendedor tem que concordar, né? Porque ele pode não concordar porque ele ainda não recebeu o preço. Então, tudo uma questão de ajuste de acordo. Quando você está comprando, quando você está negociando, a possibilidade e a facilidade para você estipular as cláusulas é muito maior do que depois, né? Depois, aí você vai ter que ficar à mercê da vontade de um, à mercê da vontade de outro, ter que fazer essa intermediação que você está falando que você às vezes fazem aí. Mas se você já tiver isso previsto em contrato, não tem problema, porque aí você já sabe, o vendedor já sabe, tá tudo certo, tudo resolvido, né? Nossa, você sabe que você estava falando de problema no registro, né? Você Menina, travou. nunca toca meu telefone depois das 18, sexta-feira. Hoje eu tô com duas.
Ai, que beleza. Voltei, Joyce. Mas a gente estava falando, desculpa, eu estava aqui nervosa tentando fazer voltar, perdi até o raciocínio. A gente estava falando do. Problema no registro. Ah, o problema do registro que eu ia contar. Então, aconteceu uma situação aqui uma vez e a gente recebeu a matrícula de um processo, recebemos. Tinha até um contrato nesse processo aí, só que não tinha uma vaga de garagem no imóvel, sabe? Aquele drama de duas vagas de garagem em matrícula diferente. Separadas. Já tive dois casos, já tive vários casos aqui, alguns a gente conseguiu detectar a tempo. Esse não teve, porque nem constava no contrato realmente a vaga. E aí, beleza, foi para registro e tal. Aí, na hora de registrar o contrato, os outros casos que a gente teve que ter uma solução fácil, que é só registrar, escriturar a parte, né, a vaga. Sim. Nesse, olha que coisa, já tinha uma convenção de condomínio que impedia ser feito o registro. É uma coisa que eu nunca imaginei, assim, nossa, e isso, assim, aí, assim, é lógico, a gente tem que dividir um pouco a responsabilidade, foi um aprendizado grande, mas, assim, deveria ter vindo já, obviamente, com as duas matrículas, com o imóvel constando dentro do contrato, não constava. Isso atrapalha até pra gente, né? Que está fazendo o processo, quando a gente recebe uma informação incompleta, né? Porque a gente confia no que recebe, né? De documentação, né? Então, esse caso, por exemplo, foi bem complicadinho. Deu tudo certo, a gente conseguiu suporte ao cliente, resolvemos, né? Mas foi um susto, porque eu não pôde registrar. Sim. Então, o registro é uma caixinha de surpresa, às vezes, também, né? Tem alguns empreendimentos que eles têm essa previsão da vaga autônoma, né? Que você tem, que é para o caso de você, por exemplo, você tem uma vaga já vinculada ao seu apartamento, mas você quer duas vagas ou você quer três vagas. Então, eles deixam algumas vagas para essa disponibilidade de compra e negociação entre as partes. Mas o que acontece? O Código Civil fala, né? Tem essa previsão expressa lá e fala com relação à compra, né? Então, seria muito estranho se um terceiro pudesse, que não é proprietário do apartamento, pudesse vir comprar uma vaga no prédio sem ter apartamento, né? E aí entra nessa regra, nesse caso que você falou. Porque o que aconteceu? Se eu vendi o meu apartamento e a vaga para você, eu não posso ficar com uma vaga no meu nome. Que aí eu estou burlando a regra, entendeu? Sim. Então, nesse caso, é uma questão que, assim, demanda um cuidado, principalmente quando existe essa possibilidade no empreendimento, né? Em alguns prédios isso existe, de verificar o carnê de PTU, qual é a área que está no carnê de PTU? A área bate com a área da matrícula, né? Ou não, se não bate, porque tem uma matrícula a mais, né? Então tem todo o cuidado que quem é da área precisa ter para elaborar o contrato, para verificar a documentação em si, para não cair nesse tipo de surpresa, né? Sim, sim, você vê que é aquilo que você falou, né? A especificação do imóvel tem que estar muito bem. Muito perfeita, né? Do imóvel e da prefeitura. Então, você precisa da matrícula do imóvel, todos os dados. Tá batendo a área ali, tá? Quando você vai preparar o contrato de compra e venda, você conversa com o vendedor, né? Como é que é o imóvel lá? Como que funciona, né? Tem alguma regra específica no condomínio que o comprador precisa saber, né? Cadê a convenção de condomínio? O que está previsto na convenção de condomínio? Porque tem regras que as pessoas estipulam para que é um convívio ali que eles delimitaram suas regras, né? Então, às vezes tem alguma coisa diferente, alguma regra que a pessoa não está acostumada. Pode ter animal, não pode ter animal, como que funciona, né? Mudança, pode fazer que dia, não pode. Tem várias coisas que na convenção que vai constar, que está previsto. Então, você precisa analisar esses documentos para você fazer um contrato bem feito e deixar as partes orientadas ali para não ter problema depois no financiamento ou depois lá no momento do registro, que aí atrasa tudo, né? Nesse caso, você teve que voltar e incluir, né? Então, quanto tempo mais levou para o cliente, né? No fim deu certo, mas dá um estresse, né? E, Joyce, e essa história de testemunha? Porque a gente não tem, não tem isso na escritura, sabe? Inclusive, alguns cartórios pediam, né? Já não pedem mais. No contrato de financiamento, não. No contrato de compra e venda precisa? Por que tem que ter isso? Explica um pouquinho para eu aprender também com você. Como é que funciona? Na escritura pública ou no contrato de financiamento com força de escritura pública não precisa, porque o documento ele já é embutido da fé pública, né? Então, quem fez o documento já tem esse poder para dizer que foram aquelas pessoas, que não houve coação, que o negócio é válido. No contrato de compra e venda não funciona assim, porque é um documento particular firmado entre particulares.
Então, ele, para que você tenha proteção, caso você precise entrar com uma ação judicial para executar esse contrato, você precisa ter a assinatura de duas testemunhas e a firma reconhecida de todas as partes na data da assinatura do contrato. Então, você assinou o contrato agora, dia 8 de julho de 2022. Assinou vendedor, assinou comprador, assinou duas testemunhas. Você leva para o cartório, para o tabelionato de notas e faz o reconhecimento de firma das 4 pessoas, 5 pessoas, quantas forem, né? Porque é isso que vai garantir a executividade do contrato. Se você precisar entrar com uma ação, ele precisa ter o reconhecimento de firma para ser um título executivo. Então, é essencial no contrato particular que tenha a assinatura de duas testemunhas com firmas reconhecidas. Entendi. Por isso que tem essa diferenciação, né? Que do banco não precisa, né? Exatamente, porque o banco ele tem a fé pública, né? Ele é igual um tabelionato de notas. Então, E já o tem foro? esse tipo de validade. E o foro? Se eu estiver fazendo um financiamento aqui de alguém fora, por exemplo, tem alguém que está fazendo um financiamento em outro estado, como é que define essa questão do foro? Para que isso Vai importa decidir. para o cliente? Normalmente, quando tem imóvel, a gente vincula o foro à localização do imóvel, né? Mas isso também é uma coisa que precisa estar prevista no contrato de compra e venda. Então, onde é que, se precisar, se tiver que entrar com uma ação judicial, onde é que vai ser essa discussão, né? Nos casos de imóvel, normalmente no lugar onde está localizado o imóvel. Entendi. Aí todo o processo vai correr naquela comarca. Exatamente. Tal. Então, teve um problema, o comprador não me pagou o sinal, ou ficou, né? Que às vezes acontece do valor não ser financiado 100%, né? Então, tem um valor X que o comprador pagaria direto para o vendedor. E aí ele não pagou esse valor. Como é que você vai cobrar isso, né? Você tem uma nota promissória, não tem? Como que foi acordado aquilo? Se você precisar entrar com uma ação judicial, você tem que seguir o que está estipulado no contrato do foro. Normalmente, o lugar de localização do imóvel. Entendi. Uma outra coisa que pra gente assim é rotina, quando a gente recebe um cliente, exceto quando são construtoras que a gente já tem assim uma tabela deles, né? A gente já sabe mais ou menos os valores de contrato e o valor de comissão, né? Mas numa negociação particular, né, a gente pergunta qual é o valor do imóvel, né, para a gente ver a cota do financiamento. E existe às vezes um valor ali embutido que não é do imóvel, né? É um comissionamento. É correto colocar o valor cheio, não é? Como é que é essa regra contratual? Você podia explicar um pouquinho pra Na gente? verdade, o valor de comissão, ele não é valor da venda, né? Ele é um valor devido pela intermediação do negócio. Então, às vezes acontece na prática, né? É bem comum acontecer de colocar o valor cheio lá e ter o desmembramento. Então, o vendedor combina, eu quero 500 mil no imóvel, só que 50 mil é comissão. E aí, no próprio contrato, tem lá destacado que o valor de 50 mil foi pago diretamente para o corretor X, né? Cresce e tal. Mas o valor de comissão, ele não é valor de venda, né? Ele não é declarado como venda. Então, tem que ter o contrato apartado de intermediação. Então, o corretor, ele está recebendo para vincular ali as obrigações e as responsabilidades de cada um, né? Quem é responsável pelo pagamento da comissão? Quem contrata o corretor, né? Então, ali eles podem fazer um acordo que vai ser destacado do valor da venda e o comprador vai depositar direto na conta do vendedor, mas a responsabilidade por aquela contratação é de quem contratou. Nesse caso, seria do vendedor. Então, se acontecer alguma coisa, não pagar, de quem o corretor vai cobrar? De quem contratou. Então, tudo isso tem que estar, né, amarrado e estipulado ali. Mas valor de comissão não faz parte de venda. São negociações à parte. Mas, assim, vamos dizer, se for acordado entre as partes, que se conste esse valor, né, não sendo, digamos, negado pelas partes, né, uma das partes, não, se eu puser, pode colocar, vamos dizer assim. Sim, não tem problema. É tudo negociação, entendeu? Tudo é combinado ali entre as partes, não tem problema nenhum, né? Desde que todo mundo esteja ciente das suas responsabilidades e esteja de acordo com o que está acontecendo ali. Entendi. O que mais que eu ia te perguntar, que também tem muito a ver com a gente, é essa parte da entrada, vou voltar um pouquinho a falar da entrada, tá? A entrada é uma coisa que a gente toma bastante cuidado, porque a gente tem um extremo cuidado com os processos, graças a Deus nunca deixamos de ter nenhuma assinatura, né? Que eu acho que o maior pesadelo da gente é esse, né? Porque a responsabilidade, gente, o pessoal não avalia a responsabilidade do correspondente, porque a gente não pode errar nada.
absolutamente nada. E todo mundo quer pressa da gente, né? É normal, né? Quando assim. E a gente tem que tomar um super cuidado quando a gente faz o cadastro, tanto dos dados da análise de crédito, dos dados do imóvel, dos dados dos vendedores, né? Dados de conta. Tudo tem que ser perfeito, né? Porque a gente é parte disso. Então, assim, o prazo de um financiamento, né? Que é uma coisa também que vai no contrato de compra e venda, certo? Vai no contrato de compra e venda particular, né? É complicado a gente delimitar um prazo que gere algum transtorno de multa, mas existe vamos dizer assim, uma estimativa que funciona muito bem, que eu percebo que os corretores usam muito no contrato, de 60 a 90 dias, né? Porque geralmente um contrato de financiamento na instituição que a gente representa é muito rápido, assim, 15 a 30 dias, em médias, processos que eu falo redondos, né? Lógico, existem as exceções, né? Um imóvel que deu um problema na engenharia, enfim, tem várias exceções que podem ocorrer nesse meio do caminho, por isso que é complicado a gente garantir. Até porque a instituição financeira não garante para a gente nenhum prazo, né? Nós somos parte do trabalho, nós fazemos nossa parte com todo afinco para entregar num prazo bacana, mas a gente está com uma instituição que está analisando se vai conceder ou não o crédito para aquele cliente. E ele tem o direito de analisar o documento no tempo que ele achar que tem que ser necessário, né? Faz parte, essa é a regra. Lógico, o banco também tem interesse que seja rápido para entregar um bom atendimento ao cliente, mas isso não quer dizer que eu te prometo 20, 30, 60, entendeu? Então, assim, a primeira pergunta que a gente recebe do cliente quando vai assinar um contrato: quanto tempo vai levar esse financiamento? Porque eu vou assinar um contrato e se eu não pagar até X data, eu vou ter multa, né? Então, a gente procura orientar o cliente a colocar um prazo adicional, né? Mas deixa ciente que não é uma promessa de prazo, porque a gente não tem, infelizmente, poder sobre isso, né? Gestão sobre isso. A gente tem gestão sobre o que a gente pode fazer da nossa, né, dentro da nossa alçada. E como é que é essa questão do prazo, Joyce, dentro do contrato? Porque, assim, existe muito isso forte, né? Essa cobrança em cima da gente que trabalha com financiamento, né? Atrelado ao contrato, né? Tem que assinar até tal data, se não assinar até tal data, o cliente vai ser multado, vai pagar atualização, etc, né? Como é que você vê isso dentro da sua área de jurídica, né? Que faz essa parte contratual? Como que a gente pode chegar num bom termo com o cliente para a gente continuar sendo honesto e transparente, mas ao mesmo tempo também ele se precaver, né, com relação a isso na hora de Nesse caso, a gente tem os dois lados, né? Ali a gente tem o vendedor, que ele tá há 2, 3 meses aguardando para receber o valor da venda, né? Então, o preço ali. Então, essa questão do prazo é uma questão que ela tem que ser muito bem conversada entre as partes e até o índice de correção, né? Eventualmente, se passar, né? Passou de 90 dias, quanto que vai ser cobrado a mais? Qual a penalidade que eu vou sofrer, né? Vai ter um valor a mais, o valor todo vai ser corrigido, eu tenho que pagar um valor X, né? Ou existem situações que eu não preciso pagar esse valor, por exemplo, se o banco não aceitou ou pediu algum outro documento ou alguma coisa que dê causa àquele atraso, né? Então, tem N questões assim que são muito complexas e depende do caso a caso. Quando você faz uma análise inicial dos documentos, todos do vendedor, comprador, do imóvel, você consegue ver se ele está bem redondinho ali, se tem alguma coisa que possa, né, vir do comprador, principalmente quando é financiamento, né? Você fez uma busca de tudo, da SPC, Serasa, existe algum tipo de ação, alguma coisa que possa ali influenciar, né, no banco de alguma forma. Então, essa questão é muito uma questão de negociação mesmo, um acordo entre as partes, né? Tem o lado do vendedor, que ele quer receber logo o valor dele, então ele tem intenção que isso aconteça o quanto antes, o mais rápido possível, então ele não quer ultrapassar, normalmente nunca ultrapassa de 90 dias, né? Só em casos muito específicos, quando pode acontecer alguma coisa, né? Ou quando o vendedor é um pouco mais maleável, e aí ele fala, não, tudo bem, né? A gente pode prorrogar por mais 30 dias, se tiver algum motivo justificável, assim, né? Porque, por exemplo, se tiver uma greve no banco, né? Como é que fica? Né? Continua, você acredita? Continua, porque tem os correspondentes. A gente faz tudo acontecer sem mesmo. Você vai Não, mas você falou um negócio muito importante que eu estava esquecendo de falar. Quando a gente recebe um processo, quem trabalha com a gente sabe disso, a gente sempre pede para olhar a matrícula. Assim, a gente aprova o crédito do comprador, primeira coisa. Estou falando de situações que o cliente ainda não assinou o contrato, tá? Porque às vezes acontece do cliente já vir com o contrato assinado. Então aí a gente vai trabalhar da mesma forma, só que aí sem poder orientar uma situação
que a gente possa identificar no documento, né? Então, por exemplo, o cliente ainda não assinou o contrato, ele vem pra gente, a gente analisa o crédito, viu que o crédito dele é ok, aí a gente pede a matrícula do imóvel pra gente verificar se não tem averbações a serem feitas, né? É a primeira coisa. Se não há impedimentos no momento para aquele imóvel, alguma marcação na matrícula, uma situação já explícita, ou às vezes não tão explícita, né? Envolvendo questões de restrições das partes, enfim, a gente faz uma verificação. E aí, quando a gente faz essa verificação e vê que tá ok, a gente fala, agora eu posso iniciar o processo. Esse é um processo que a gente chama de um processo redondo, né? Agora, a gente vê também situações que não. Tem averbações a serem feitas, tem pessoas que alteraram o estado civil, enfim, várias, enfim, N situações, né? E aí a gente, olha, isso aqui vai levar mais 10, 15 dias para estar apto para ir para um processo. Tudo bem, né? A gente compartilha, tudo bem, vamos seguir, né? Ou às vezes uma baixa de alienação que está acontecendo. Tem várias situações, né? Então a gente procura filtrar. E divorciou e não regularizou o processo de divórcio, aí tem que levar o formal de partilha para registro, aí chega o formal de partilha tem algum erro, o registro pede para devolver, aí tem que pedir aditamento no processo. Então são N questões mesmo que envolvem que podem atrasar, né? Então quando no contrato de compra e venda, todas essas questões elas têm que ser levantadas, elas têm que ser avaliadas, né? Então a matrícula do imóvel é o primeiro documento, ele é a certidão de nascimento é o documento base do imóvel. Tudo que o que o imóvel é hoje tem que estar retratado ali, né? Não pode e ser atualizada, né, Joyce? E atualizada, porque assim, hoje já melhorou muito isso, mas eu via muito assim, quando a gente recebia processo de corretor, mandava uma matrícula pra gente para iniciar o processo, matrícula desatualizada. E a Caixa travou isso na engenharia, eu achei ótimo, né? Porque a gente fala, olha, matrícula, aí o corretor, depois eu mando a matrícula, né? Segue a matrícula. Só que assim, a gente fala, não, mas e aí? Se tiver alguma coisa ali que não tá constando na do ano passado, né? Tem que ser atualizada por isso, né? Exatamente. E assim, a questão da indisponibilidade, por exemplo, que você comentou no início, ela é feita dia a dia, né? Então, pode surgir uma indisponibilidade ali de um dia para o outro. Então, a matrícula é essencial que ela esteja atualizada, para que você veja se não tem nenhum tipo de averbação, nenhum tipo de execução em andamento que foi averbado ali depois, né? Então, a matrícula atualizada é o documento mais importante sempre. Ele é o princípio de tudo. Para começar a análise de risco da compra, se aquilo é viável ou não, o primeiro documento a ser solicitado e emitido dentro de 30 dias é a matrícula. Entendi. Bom, a gente está, nem sei quanto tempo a gente está. Quanto tempo a gente está aqui, Palominha? 40 minutos, a gente tem mais um tempinho. Eu queria aproveitar, antes da gente avançar um pouquinho, se quem quiser fazer alguma pergunta, Joyce, aproveitar desse momento, daqui até o finalzinho da live, para fazer, né? Não sei se o pessoal consegue fazer aí pelos comentários, se a gente consegue ver. A Palominha está ajudando eu aqui nessa parte. Vou te passando também, se entrar alguma perguntinha. Porque é um momento que, às vezes, o profissional da área tem alguma dúvida, ou o cliente que está pesquisando o imóvel tem alguma dúvida, né? E pode fazer, tenho certeza aí que você vai conseguir esclarecer facilmente. Nossa. Você quer fazer alguma consideração? Bom, vamos lá. Continuar então. Por enquanto não temos. Falamos da comissão, falamos da entrada, que é uma parte que me preocupa bastante. E a multa? A multa, como é que a gente fica com relação à multa quando o cliente não... Vamos lá, vou reformular a pergunta. O cliente comprou um imóvel na planta, ou... Porque tem dois tipos de na planta, né? Tem um na planta associativo, que é o cliente tem a opção de financiar agora, que por sinal, do meu ponto de vista, é a melhor opção, que ele garante as condições de taxas, garante as condições de renda, do nome, né? Que tá tudo em ordem, que não teve nenhum problema, enfim, ele consegue sair de vários problemas futuros se ele já sair financiando. Existe o repasse, né? Que ele não pode financiar agora, ele só pode financiar na entrega do cliente mesmo. Seja um, seja em outro, quando ele compra, enquanto ele não financia, ele tem as atualizações, né? E até a entrega da chave ele tem que fazer o financiamento. E aí, se ele não consegue aquele crédito, Joyce, o que a gente faz com esse cliente? Se ele quer esperar até lá, porque assim, tá atrelado ao financiamento esse assunto, por isso que eu tô tocando nesse assunto, né? É o contrato de compra e venda atrelado ao financiamento, por isso a gente tá fazendo essa live hoje. Qual que é a precaução, assim, que você daria, uma dica, um conselho para esse cliente que vai esperar, né, com relação a isso? Porque vai chegar lá na frente, pode ser que aquele saldo ele até supere, às vezes, se o INCC for muito alto, dependendo se for um lote, né? O IGPM, que geralmente observa que loteadoras trabalham muito com IGPM, INCC,
E construtora geralmente mais INCC, né? Deve ter outros índices, mas as que eu conheço trabalham mais com INCC. E aí vai subindo. O que a gente fala para esse cliente? E sobe muito, assim, né? No loteamento é permitido o GPM, para imóvel em construção não, tem que ser NCC. Mas nesses casos, como que você faz para você garantir que você vai conseguir aquele crédito? Você precisa fazer conta, né? Você tem que fazer um cálculo de estimativa de quanto vai estar o seu saldo devedor lá na frente, para você ter uma noção e acompanhar, né? Durante esse tempo que você o imóvel está em construção, eu brinco que você não pode mudar nada na sua vida, né? Nem gastar mais, nem gastar de menos, não pode comprar um carro, não pode comprometer seu crédito, não pode nada. Você tem que viver aqueles 2 anos ali, dentro daquele parâmetro que você estava, para que você consiga financiar o imóvel tranquilamente, né? Mas o que acontece quando você não consegue, né? Muitos casos aconteceram em 2015, quando a gente teve um baque, né, no mercado imobiliário, eu estava na construtora, a gente viu muitos casos assim, chegou no momento do repasse, o cliente já não tinha mais condição de financiar, ou porque tinha perdido o emprego, ou porque tinha mudado muito a condição dele, o saldo devedor estava muito alto, ele já não conseguia aprovar, então tem a questão do crédito também, né? Quanto crédito tem disponível no mercado, né? Como que tá isso ou não? As taxas de juros, então às vezes quando você fez a simulação, a aprovação do crédito 2 anos atrás lá, a sua taxa de juros, sei lá, seria 7%. Aí quando você vai financiar daqui 3 anos, a taxa tá 11, 12, né? A diferença da parcela é gigantesca, né? Então talvez não caiba mais aquilo dentro do seu orçamento. E aí, como é que a gente faz? A gente tem que prever no contrato o extrato. Então, como que seria, né? Se chegar lá na frente e não conseguir financiar, como que vai ser feito isso, né? Como que a gente vai rescindir esse contrato? Quais são as penalidades para mim? Quais são as penalidades para quem vendeu, né? Como que funciona isso, né? Quanto que eu vou perder? Porque nesses casos, inevitavelmente, você vai perder alguma coisa. Você vai perder ou o valor que você já pagou, né? Mesmo na ação judicial, eventualmente, você sempre tem uma multa a ser paga, né? Normalmente, os tribunais aí, eles falam em 10 a 15% do valor pago. Mas, então, é toda uma questão que é delicada e que tem que estar prevista aí em contrato para você não ser pego de surpresa lá na frente, caso alguma coisa aconteça, caso alguma coisa mude, né? Entendi. Eu posso fazer uma pergunta aqui agora? Só para a sua opinião jurídica mesmo. Menina, a gente recebe, né, os clientes e existe a questão da união estável, né, documentada e a não documentada, né, vamos chamar assim, né, você vai falar os termos jurídicos aí. Uhum. E do que a gente entende, havendo a união estável, eles precisam participar desse contrato. Até porque na hora da venda, como é que ele vai vender, né? Pode ser uma venda anulável, não sei se é nula ou anulável que chama, né? Você vai contar pra gente aí. Mas assim, e a gente percebe às vezes uma resistência de uma das partes. Não, mas eu não tô documentalmente junto, né? Vamos falar assim. Qual que é o certo nessa hora? Que conselho você daria para esse casal, né? Que assim, que fique os dois, que faça de conta que não. Porque se não falar pra gente que não tem documento, a gente não sabe, né? Então, vamos ser bem honestos, né? Se eu não sei, né? Mas se eu sei, eu falo, você tem que participar, porque na hora da venda você vai ter que averbar essa pessoa, pode, né? Vai gerar custo, enfim, né? Qual que é o certo nesse caminho aí? Que a gente vê muito isso na nossa rotina aqui. O que você muito, as pessoas têm um pouco, um certo de um mito, né, com relação à união estável. União estável, para efeitos patrimoniais, é igual ao casamento, não muda nada, absolutamente nada. Você não ter um documento por escrito dizendo que você vive em união estável, não deixa de ter a união estável, não muda o fato que você vive em união estável. Então, é só para ter dor de cabeça lá na frente. Porque se eventualmente, né, pode acontecer de dar tudo certo. Eu não quero que conste meu companheiro no financiamento por alguma questão, né? Porque isso tudo surge, na verdade, da falta de regularização da situação das pessoas, né? Um planejamento patrimonial, nesse caso matrimonial, você faz uma escritura de união estável, estabelece o regime da separação total de bens e pronto. Né? Cada um com seu patrimônio, não tem nenhum tipo de questionamento, não tem nenhum tipo de dúvida e está tudo resolvido. Agora, quando você não declara, se chega lá na frente, né? Você quer vender esse imóvel e aí você não registrou essa união estável não consta lá.
você vai ser obrigado, se você ainda viver com essa pessoa, a averbar essa união estável. E essa pessoa, obrigatoriamente, ela tem que assinar a escritura concordando com a venda. Ela precisa anuir, a não ser que você tenha uma escritura já dizendo que você vive em união estável pelo regime da separação total de bens, né? A grande questão que a gente vê muito assim é você não conversar e não alinhar as expectativas com o companheiro, né? O pessoal tem um pouco de receio de falar sobre essa questão, né? Ah, qual o regime de bens que a gente vai viver junto, né? Fica aquela coisa, depois a gente vê, né? Um às vezes acha que está vivendo pelo regime da comunhão parcial de bens, o outro acha que está vivendo pela regime da separação total de bens, e fica aquela questão, né? Aí depois, quando chega o momento de eventual dissolução, eventual morte, na morte é muito complicado, porque aí você tem filho, às vezes, da primeira relação, da segunda relação, aquela questão, e fica aquela confusão, né? Porque o companheiro, ele também é herdeiro, né? Dependendo da situação. Então, ele vai entrar nessa partilha de qualquer forma. Então, quando você faz as coisas já... O ideal nesses casos que eu sempre falo, faça uma estrutura de união estável, declare o regime de bens que você vive, né? Converse com seu companheiro e deixe tudo alinhado, que aí você não tem problema lá na frente. Mas, para efeitos patrimoniais, união estável é a mesma coisa que casamento. Não muda nada, né? Independente de você declarar ali que você não vive, né? Como você disse, se eu não falar que eu vivo união estável, você não vai saber, né? Mas isso não muda o fato que você vive união estável. Que o seu companheiro vai ter direito naquele imóvel. Porque, o que diz nossa legislação? Se você não faz uma escritura, se você não regulamenta a sua união, o regime de bens que regula ali é o da comunhão parcial de bens. Então, tudo que você adquirir durante a união é dos dois. Independente de estar só no meu nome, independente de estar no nome dele. Então, já existiu a comunicação. Aquilo já aconteceu, né? Então, assim, se você tem a intenção de comprar um imóvel, você vive em união estável, faça a regularização, né? Faça uma escritura de união estável no cartório, custa menos de R$ 500, você vai até lá, declara o regime de bens, já deixa tudo resolvido, e aí não tem problema nenhum tipo de questionamento no futuro, nem eventualmente no caso de morte, nem no caso de dissolução. Então, a melhor solução é fazer o seu planejamento ali matrimonial e deixar tudo acertado para evitar dor de cabeça lá na frente, que inevitavelmente acontece. A Karine, acho que é a Karine que está aqui com a gente. Oi, Cá, tudo bom? Fez uma pergunta aqui, mas união estável não é obrigado a declarar, né? Eu não entendi muito bem a pergunta, se é para declarar. Acho que do financiamento. Acho que ela está falando que no financiamento não é obrigado a declarar. Não é. Se você não declarar, a gente não tem como saber, né? Então, não declarar não significa que você não vive união estável. A questão patrimonial ali é a mesma do casamento. Que o financiamento envolve outras questões, né? Uso de FGTS, enquadramento do programa Casa Verde e Amarela, então são verificadas todas as rendas. Então, assim, nesses termos é necessário que se declare, né? Porque a omissão, né, está infringindo, vamos dizer assim, a uma regra, né? Uma lei. Na verdade, se for pegar o pé da letra, é falsidade, né? Tem que colocar. Tem que colocar. Se você for seguir ao pé da letra, né? Quem deixa de informar isso está cometendo crime de falsidade, porque você vive união estável, né? É que para você como facilitadora, né? Você ali como correspondente, você não tem como saber se a pessoa não informar, né? Mas não tem onde buscar, né? Não tem como buscar, porque não existe. Quando você tem uma relação de fato, né? Hoje em dia, quando a gente faz a união estável, você faz no cartório de notas, você leva a registro no cartório de registro civil. Então, você tem uma certidão de registro de união estável igual a do casamento. Igualzinho, só que aí lá em cima, em vez de casamento, está a união estável. Então, se você fizer uma busca, você vai localizar a certidão de registro da união estável, né? Agora, quando você não faz isso, se é só de fato, se você vive com a pessoa, né, e tal, não tem como você saber. Quem deixa de informar isso comete o crime de falsidade, mas você em si não tem como descobrir, não tem como procurar essa informação em lugar nenhum. Ela perguntou aqui se com separação de bens é necessário constar no financiamento. Consta a qualificação como casado, né? Como se fosse um casamento normal, né? Só não entra a renda.
Não sei como é Vai que só você qualificar, vai qualificar, né? exatamente, qualifica, né? Vai dizer, fulano de tal vive união estável com fulano de tal pelo regime da separação total de bens. Mas é só para fins declaratórios mesmo, né? Não para comunicação de patrimônio. Na verdade, qualificar sempre qualifica, né? Qualquer situação. Só pode, às vezes, não assinar ou assinar como anuente, né? Mas Na qualificar separação total de significa. bens nem precisa assinar como anuente, né? A outorga é dispensada. Então é Tá, só qualifica mesmo. Mas eu acho que entendi. ela está perguntando como fica na questão do financiamento, né? No financiamento você qualifica o Qualifica. companheiro ali, mas ele não assina, né? Sim, sim. Então, existe, por exemplo, a separação obrigatória. Então, depende. Se Na for falar em total. casamento, separação É, obrigatória de bens, ele é. assina como anuente. É que a separação obrigatória de bens, ela não é uma separação que você escolhe o regime. Ela é por força de lei. Então, porque ou você deixou de fazer o inventário do seu marido anterior, ou pela idade. Então, são questões que a lei te obriga a casar por esse regime, né? O Sim. que eu estou dizendo, o que eu falei antes, é sobre a separação total de bens. Que é a escolha, você tem livre discernimento para você escolher qual regime que melhor se adequa ali à realidade do casal. Nesse Aí, caso, nesse caso, não precisa assinar. Agora, todos os outros, o cônjuge precisa, ou o companheiro precisa assinar intervindo. sim, sim. Olha, Joyce, eu estou muito feliz. A gente conseguiu fazer várias perguntas que eu queria fazer para você. Não perguntei antes propositalmente para usar aqui o momento para efeito que me fala, elemento surpresa, né? Sim, para Estou muito agradecida demais mesmo. E a gente tem aí programado, né? A Joyce já disse que vai fazer com a gente uma live dessa só para falar das certidões, né, Joyce? Conta pra gente o que a gente vai ouvir nessa outra live, que vai ser mais legal que essa ainda, porque eu acho que vai entrar diretamente no ponto que mais calcanhar de Aquiles. o pessoal mais pega, né? Assim, o cliente, quando vai comprar um imóvel, ele não sabe que precisa levantar certidões. Se ele tem um corretor, ele tem essa informação. Se ele faz direto, ele não levanta, simplesmente, né? E aí o financiamento vai aprovar, vai assinar, a gente não vai travar nada por causa disso, né? A não ser que tenha alguma coisa que. Porque assim, o banco tem as verificações Novo dele, na matrícula. que alguns travam, outros não. Mas tem essas outras que você vai dar uma explicação pra gente em breve sobre a importância delas, né? Sim, as certidões, na próxima live a gente vai falar sobre as certidões pessoais, né? Que é a questão que envolve toda a análise de risco quando você vai comprar um imóvel, quando você, corretor, vai orientar o seu cliente, né? Principalmente o comprador. Então, tem várias certidões que a gente precisa tirar, emitir em nome dos vendedores, em nome do imóvel, para ver como é que está a situação de fato, né? Para ver se não tem nenhuma surpresa, se não tem nenhuma execução em andamento, nenhum processo, nada que possa vir depois a tirar seu sono, né? Porque depois que a gente compra, a única coisa que você quer é curtir seu imóvel, né? Você não quer ter que resolver problema ou descobrir que tem dívida na prefeitura de taxa de lixo, que é tanto que o imóvel está em execução fiscal, ou que o vendedor tem N dívidas, que o valor da dívida é muito maior que o valor do imóvel que ele vendeu para você, ele não tem mais nada em nome dele, que caracteriza a fraude. Então, tem várias coisas que a gente precisa fazer, são pequenos cuidados, que é mais burocracia do que dificuldade ou custo, né? Então, algumas coisas que a gente precisa fazer um passo a passo aí para garantir que a sua compra vai ser segura, que o seu comprador, né, no caso do corretor, não vai ter problema nenhum e que você vai efetivar ali uma venda bem segura e deixar as partes tranquilas que não vai ter nenhum problema lá na frente. Joyce, conta pra gente aqui suas especialidades hoje, onde você mais atua, que inclusive eu serei sua cliente em breve, já até falei para você, né? Num dos temas aí que você aborda, que eu acho muito importante no planejamento. Eu acho que o planejamento é o que mais falta para as pessoas, é o planejamento, né? Se você puder explicar um pouquinho do seu trabalho, por favor, que eu acho fantástico o que você faz aí, que é um tabu, né? Mas que acho que você está conseguindo quebrar bastante isso, né? No seu É um Instagram. tabu muito grande, assim, né? Hoje eu atuo especialmente, né, especificamente na área de imobiliário e sucessões, né? O imobiliário na questão de assessoramento, compra e venda, regularização de imóveis em geral, e não sucessões, que é assim, eu acho que um desafio que é o maior, assim, que eu gosto bastante, que é essa questão da desmistificação das situações, né? Ninguém gosta de falar sobre a morte, né? A gente não tem esse costume, a gente não foi criado assim, não faz parte da nossa cultura falar sobre a morte. Mas a gente não sabe.
né? A gente não sabe quando que vai chegar, né? Essa semana um cliente falou para mim, a gente nunca sabe quando vai chegar a nossa senha, né? A hora que chegar, chegou, não tem outro detalhe, né? E é isso, né? E é exatamente isso, a gente não sabe qual é o momento. Então, a gente tem N instrumentos jurídicos para fazer um planejamento. Da mesma forma que a gente faz um planejamento patrimonial, matrimonial, eu vou casar, eu quero casar pelo regime X, por isso, aquilo e tal. Você tem um planejamento sucessório, que é para regular as questões. Então, eu tenho um carro, eu tenho uma casa, ou eu só tenho saldo bancário, ou eu não tenho nenhum bem, mas eu quero que o meu velório seja assim assado, eu quero ser cremado, eu quero que as minhas cinzas sejam depositadas não sei na onde. Todas essas questões, né, para além da vida que a gente fala, elas podem ser previstas e regulamentadas através de um planejamento sucessório, né? Que aí a gente tem todas as questões, até, por exemplo, né, que a gente tinha conversado sobre a questão de guarda, você tem como determinar ali quem que você quer que seja o tutor do seu filho no caso de falecimento, né? No caso, faleceu eu e meu marido, como que a gente vai fazer, né? Quem que eu quero que cuide do meu filho, né? Então, tem todas essas questões que a gente não gosta de falar, a gente não gosta, ninguém gosta de falar, ninguém quer morrer, né? Mas são coisas que pode acontecer, né? E você tendo isso tudo... Vai acontecer, na verdade, a gente não sabe quando vai chegar esse momento, né? Que vai a gente acontecer sempre tem aquela... Na pandemia, o número de testamentos aumentou 200%. Porque aí, o medo, de fato, de morrer, bateu na porta, né? Que a gente... Todo mundo ficou muito inseguro, aquela coisa, não sabia, ninguém sabia o que aconteceu ou não. Então, assim... E o testamento, ele é uma das formas do planejamento sucessório, de você regular e você evitar conflito. O planejamento sucessório, o principal dos motivos dele é você evitar conflito, não deixar confusão para depois, né? Que a gente fala que é o PPP, que você mantém a paz, né? Porque você garante ali já a distribuição do patrimônio, como que vai ser, como que não vai ser, entre a família para não ter, né? Porque depois que o pai, a mãe falece, que surgem às vezes algumas coisas, né? Um filho que achou que ia ser assim, ou achou que ia ser assado, e daí não foi, né? Ou o próprio pai ou a mãe tem aquela visão, não, eu quero que esse filho faça isso, ou tome conta disso, porque ele gosta mais disso, né? Ou ele tem mais um talento para aquilo, enfim. Então, tem várias coisas. O planejamento sucessório, ele também faz com que você tenha uma redução dos impostos normalmente, porque você consegue planejar e organizar aquilo, né? De forma, se eu fizer uma doação, né? Quanto que eu vou pagar de imposto? Se eu for fazer o inventário lá na frente, quanto que eu vou pagar o imposto? A previdência privada não paga imposto, o seguro de vida não paga imposto já, sabe? Então, tem N questões assim que você consegue proteger o patrimônio, garantir a paz, né? E garantir que você vai ter uma redução ali considerável de impostos na maioria das vezes. Então, eu gosto bastante do assunto e é muito importante, cada dia mais, né? A gente está falando em famílias, né? De filhos de um casamento, de outro casamento, de terceiro casamento. Então, tem N questões ali que depois, na hora do falecimento, viram, às vezes, um conflito desnecessário se você tiver tudo isso organizado e planejado antes. Fantástico. Tudo gira em torno do planejamento, né? Evitar conflito, acho que em tudo na vida, né? Gira em torno do planejamento. A gente estava fazendo a live hoje aqui justamente eu tentando, com o seu conhecimento, compartilhar com quem está na área ou com o cliente que estiver assistindo hoje ou depois vai ficar gravada a live, entender a diferença, né, entre o financiamento, né, o contrato que se assina no financiamento e o contrato de compra e venda, a importância, ou seja, é um planejamento, né? E por aí vai, né? Tem tantos outros, né, estudos aí de planejamento que a pessoa pode fazer na vida e evitar transtornos futuros, né? Mas fantástico. Então, que fique hoje o aprendizado, né? Quem assistir essa live, que se atente à importância, né, da negociação ser bem amarrada através de um contrato de compra e venda, para que o profissional que for fazer o seu financiamento faça parte dele, possa colaborar com um bom andamento do que ficou alinhado, mas que essa parte esteja já previamente estipulada entre as partes, né? Porque nós não temos essa competência, nós correspondentes não temos essa competência no sentido técnico mesmo, né? De orientação. A gente pode colaborar com a boa iniciativa, né? De buscar soluções quando o problema já aconteceu, né? Mas não temos como assim evitar, porque nós recebemos o bolo pronto, vamos dizer assim, né? A gente não participa você vai trabalhar como mediador ali, né? No caso de uma situação que não precisava nem ter acontecido na maioria das vezes, né?
Exatamente. Então, quando chega pra gente, já chega para resolver, né? E às vezes até é engraçado, né? Assim, quando eu comecei como correspondente, todo começo, né? Não tem como. Temos cobaias, né? Sim. Eu recebia as pessoas aqui e a pessoa ia falando e dentro de mim eu ficava assim, meu Deus, ela já assinou o contrato, já deu 100 mil de entrada. E eu falei, vamos embora, vamos fazer o financiamento. Lógico que eu não passava pânico para a pessoa, né? Mas ficava dentro de mim rezando, tomara que corra tudo bem, tomara que corra tudo bem. Hoje, graças a Deus, a gente já domina bem assim, essa parte. Eu continuo não transparecendo para o cliente quando ele já fez já tomou uma decisão meio arriscada, né? Eu oriento se eu posso orientar, mas se já fez, o que eu posso fazer? Eu só posso resolver o financiamento dele, né? Mas aí quando finaliza, a gente comemora aqui no escritório. Ai, que bom, esse já foi, já assinou, tá tudo certo, porque realmente é uma adrenalina, né? Ver que a pessoa está seguindo sem uma precaução, né? Mas Nosso objetivo é fim, sempre. assim, no fim, Joyce, assim, exceções, sabe? A gente observa que são exceções que geram algum desdobramento, que gera transtorno, mas sempre, até quando dá o transtorno, algo vai ser resolvido lá na frente, mas gera um transtorno no momento que a pessoa está comprando o imóvel dela. Isso que eu acho mais triste, né? É uma hora tão feliz que a pessoa sonhou tanto, lutou tanto por aquele momento, né? Guardou tantos recursos lá para entrada, enfim, já está esperando. Não é algo que você compra sempre, né? Não é uma coisa muito especial, é o seu imóvel. Às vezes você vai comprar um imóvel uma vez na vida, né? Então, o nosso papel, o meu objetivo principal é esse, é que as pessoas não tenham conflito, que só curtam aquele momento ali. Então, toda essa análise de risco, de tudo, de como que funciona, como não funciona, o que vocês combinaram, o que vocês esperam, quais são as expectativas, né? O vendedor e o comprador, eles estão alinhados, eles estão com, né, numa expectativa ali, não está tendo nenhum tipo de ruído na comunicação que vai gerar algum problema lá na frente, porque o nosso objetivo é esse, que você consiga comprar seu imóvel, que você vá morar nele, seja feliz, né? Que as suas preocupações sejam outras, né? Decoração, como você vai fazer, que móvel você vai levar, né? E não esse tipo de coisa que infelizmente às vezes acontece. A festa de inauguração, né? E o coquetel, né? Mas perfeito, Joyce, muito obrigada mais uma vez, de coração. Amei, assim, fluiu super bem. A gente conseguiu colocar, achei todos os principais pontos, né, que passeiam entre um assunto e outro, né, que estão totalmente atrelados, apesar de andarem ali, né, mas um interfere no outro, né, diretamente. E essa sintonia, né, com o profissional jurídico ou o corretor junto ao facilitador é muito importante para a gente poder seguir, né, a mesma informação aqui e aprovar esse processo com toda a agilidade necessária, mas mais que agilidade, dentro do que foi combinado aí com as partes, né? E com a segurança jurídica necessária, né? Para que todo mundo fique feliz, tranquilo e que a gente não tenha nenhum problema. Eu que agradeço o convite, já estou ansiosa para a próxima, para os próximos temas. Nossa, tem isso, muito né? assunto, Estamos viu? aqui Tem para muito. ajudar. Já surgiu outros aqui que depois eu vou te contar. Combinado, então. Beijão para todo mundo. A gente vai deixar essa live gravada, vai estar no Instagram, vai estar no YouTube. Eu não sei se você vai conseguir fazer também, né, por aí. A gente vai deixar disponível para quem queira consultar e não pôde participar com a gente. Combinado. Obrigada pela presença. Oi, amor. Obrigada pela presença e até a próxima. Muito obrigada pela presença de todos, gente. Brigadão mesmo, viu? Até mais. Palominha, você me ajuda aqui a desconectar? Para eu não deletar, senão eu vou deletar aqui. Onde é que a gente faz isso agora?